Olá, amigos. Uma boa noite a todos neste dia 4/6. São 20 horas e 2 minutos. A gente hoje vai fazer uma live tendo como tema nutrir alegria e felicidade e ter o desapego da dor e sofrimento. Algo tão fácil falar, agora fazer, viver, nutrir, né, vivenciar é muito difícil. Estou aqui, né, como amigo, não apenas como psicoterapeuta, mas principalmente como amigo. Como sempre, a gente começa as nossas lives dando uns toquezinhos para as pessoas, né, lembrando as mesmas que a verdade absoluta é algo íntimo de cada um. A gente não está aqui como o senhor da verdade, até nem sou. Né? Eu estou tentando ser senhor da minha própria vida, que já é alguma coisa, creio eu. Então a gente vai dar alguns toques para as pessoas, para quem se fizer afim, ok? Ou se sintonizar com as minhas palavras, se sintonizar com o meu pensamento. Lembrando também que a paz de espírito é algo tão necessário da vida da gente, né? E o primeiro passo para a paz de espírito, ou paz interior, é desejar a mesma, paz. Desejam a paz, não queiram ficar com a verdade, porque a verdade dentro de si, né, que não lhe dá paz, que não lhe imune de qualquer tipo de revolta, pode ter certeza que a gente acha e crê que é uma verdade, mas realidade verdadeira não é não. Uma boa noite a todos, boa noite, Ana Maria. Se alguém tiver algum comentário, alguma colocação baseada no tema, tranquilo. Se não tiver, a gente agora começa falando e deixando a coisa fluir, como vai ficar gravado aqui. E repito, vai ficar para as pessoas que quiserem colher alguma coisa, se não quiserem também, tranquilo. Alegria e felicidade. Meu Deus, quem não quer, né? E quem de nós não procura a receita deste bolo aí? Eu, como psicoterapeuta, nesses mais de 24 anos atuando, de um tempo para cá, principalmente nessa quarentena, eu estou tendo um banho de aula de como se portar na própria vida, de como me comportar na minha própria vida e de como se exteriorizar na vida alheia. Uma coisa que está aumentando muito, além de psicoterapeuta, mas ser humano, é o respeito à verdade do outro, seja ela qual for. Mesmo que a verdade do outro faça o mal ao outro. É o outro. Isso não é da dane-se, isso é respeito. Ok? E outra coisa também, como falar com as pessoas. Eu já falei em outras lives aqui, e mais uma vez eu reitero. Nós vivemos no mundo de várias consciências. As pessoas podem estudar nas mesmas escolas, fazer as mesmas matérias, passar nas mesmas classes, estudar os mesmos livros, mas na intimidade, cada um vai dar ouvido para escutar, vai dar o coração para conceber, vai dar o cérebro para entender, de um jeito, de uma forma e de uma maneira que lhe conquiste por dentro. Tipo, mesmo que muitas pessoas escutem a verdade, se a verdade, a realidade não for falada no tônus vibratório, ou na frequência, ou no modo, ou na maneira, ou do jeito que o nosso ser gostaria de se ouvir, repito de novo, que o nosso ser gostaria de se ouvir, não entra. Não entra. Não entra de jeito nenhum. Então, o que eu estou tentando dizer é uma coisa que eu estou aprendendo, né, obviamente, mediante a minha visão opaca de mim mesmo, não posso falar pelos outros. Eu comecei a observar, meus amigos, que alegria e felicidade é uma das coisas que a gente mais desperdiça na nossa vida, ser alegre e ser feliz. Começando desde aquilo que nós queremos ouvir ou escutar, ou aquilo que nós nos fazemos perceber, ser e se manter, mediante a duas coisas primordiais do ser humano: o pensamento e o raciocínio. Vamos botar tudo numa coisa só, por mais que são diferentes, mas vamos falar pensamento e o raciocínio, e o entendimento e a compreensão das coisas. Sim, tem tudo a ver o que eu estou falando com alegria e felicidade, e como a gente sair
desta dor e sofrimento, ou tentar se libertar um pouco mais da dor e do sofrimento. Porque a gente perde muito tempo querendo escutar uma verdade que se adapte à nossa íntima realidade de interpretar o que é paz. E a nossa íntima verdade de conceber como viver a mesma paz. Entretanto, nós vivemos com essa suposta realidade e verdade sem paz alguma, mas a gente quer escutar da mesma forma. Vocês entendem como é que funciona o ser humano? Como é que a gente perde tempo, meu Deus? Então, uma coisa que eu notei, e eu posso falar isso, eu vejo budista, pastor, católico, espírita, eu amo, né, quando eu me dou esse tempo, não sempre, mas de sentar na frente do computador e olhar algumas palestras de pessoas que eu não tenho nenhuma sintonia, nada, até digo, até nem gosto da forma das pessoas falar, mas eu notei uma coisa que eu vou passar para vocês, para quem quiser ter mais alegria e mais felicidade. Se a gente escutar somente o que a gente quer ouvir, a gente, mesmo que a gente se sinta bem, porque na verdade se sentir bem está mais caracterizado de ter entretenimento, porque você naquele momento você massageou o seu ego. Então, no momento que a gente só massageia o nosso ego, que não é de ruim, não é de todo ruim, e você só ouve o palestrante que você ama, o modo da palestra que você gosta e o jeito da pessoa falar no temperamento exato e perfeito que você quer, você não evolui, você não progride. Por quê? Porque a vida não vai ser o palestrante que você gosta. A tua família, o teu dia a dia, não vai ser a forma de falar que você quer ouvir. Vai ser diferente. Então, Edson, você está nos dizendo... Eu mesmo pergunto para mim, depois eu vou ler algumas perguntas dos amigos aí, uma boa noite a todos. Que eu não devo ter minhas preferências? Que é errado eu fazer minhas escolhas? Não. Mas quando nós temos uma preferência única em uma escolha de como conceber a verdade e o bem, nós ficamos escravos de uma realidade e de um bem. Chega a um ponto que mesmo que este bem e realidade seja verdade em nós, ele não nos dá paz nutrida. Ele comprime a nossa paz interior, ao ponto de qualquer desacerto, qualquer desvario, qualquer contrariedade que alguém que a gente ame e respeite nos faça por fora, a nós por dentro, ou imagina um estranho que nos provê, pode ter certeza que todo o nosso suposto conhecimento, todas as nossas milhões de palestras repetitivas, iguaizinhas, encaixadas, que nós vimos e ouvimos, cai por terra. Porque nós não vamos ter um tônus emocional, nem racional, nem sentimental, equilibrado, para entender que a minha verdade, talvez para muita gente, é a pior das mentiras. E para muitos, pode ser algo bom. Para mim, o outro que vive a sua paz pode me fazer mal. Ou muitos em volta de mim, quem vive em paz, também me fazem bem. Isso é fascinante do ser humano. Então, eu repito, nesses 24 anos que eu trabalho com terapia holística, eu estou tendo a oportunidade de rever os meus conceitos humanos, rever até a forma de como eu falo com as pessoas e de como eu passo, né, o pouco de conhecimento que eu tenho, e rever a educação, a delicadeza, a cordialidade, que já é uma terapia, mas também a disciplina e a firmeza, não impositora, mas uma firmeza que instigue as pessoas a refletirem por elas mesmas. Aí eu olho no YouTube, no Facebook, tudo que palestra de autoajuda, das mais relevantes às não tão relevantes, e eu vejo que há muitas pessoas tentando, assim como eu, talvez dentro de suas casas, neste, graças a Deus, quase fim de quarentena, tomara que termine isso, e a nossa vida não volte ao normal, no sentido se o nosso normal era ser infeliz. Que a nossa vida não volte ao normal
se o nosso sentido era fazer alguém feliz. Então, quero mais que não volte ao normal. Agora, se o normal nosso era ser alegre, era ser feliz pelo que se faz, pelo que se é, pelas probabilidades daquilo que pode ser, aí continue. Tomara a Deus que continue, tudo na paz, ok? Então, a conversa de hoje que eu vou ter com vocês, nesses minutos aí que a gente está falando, é uma conversa envolvendo como é que a gente pode manter mais alegria e mais felicidade, né? Aí a gente tem que reformular desde o nosso conceito de como buscar o conhecimento. Por que eu busco conhecer a doutrina espírita, espiritualista? É para troca de favor, é para barganha, é para adoração ou é para fé raciocinada e lucidez? O porquê que eu busco terapias holísticas via internet? É para mim apenas entender que eu sou um doente, que eu sou um vitimizado, ou que eu sou um culpado, que eu sou uma pessoa desequilibrada, ou é para mim entender que eu tenho um mar de possibilidades, um oceano de renovações que ainda por mim mesmo eu não descobri, mas é o que eu posso me encontrar. Então, nós precisamos qualificar, não quantificar conhecimento. Quando nós começamos a qualificar o nosso conhecimento, o quantum de liberdade por dentro da gente, de suspiro de alívio, e o quanto de liberdade de não ter mais a desvantagem intelectual e até sentimental de tudo que vê, julga, aumenta ao ponto de nos dar maior paz interior, né? Maior empoderamento interior, maior sublimidade, autonomia interior. Isso não precisa comparação, então não precisa se envaidecer. Por isso, não precisa orgulho, então não precisa romper barreiras nem vencer o outro. Você já está conhecendo-se, progredindo, conhecendo a si mesmo, e sobre isso não tem a necessidade do egoísmo. Então você não precisa possuir nada para fora, porque você já começa a se degustar, a se aprimorar, a se ter cada vez dentro das suas possibilidades e do seu momento com a maior propriedade que há, que é a paz. E tendo e possuindo a coisa mais valiosa que é nessa existência, você mesmo, com a consciência tranquila e com o coração abrandado. Valeu? Eita, que chegou a me secar a boca. Agora eu vou começar a ler algumas perguntas. Tem meus amigos da minha fanpage, tem meus amigos também do Facebook. Depois eu vou postar no YouTube. Então já dou boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai ficar gravado. E peço a ajuda de vocês, se tiverem alguma pergunta dentro deste tema. E hoje eu vou dar um arrego. Pode ser até de outros tipos de tema, desde que não envolva perguntas particulares, porque o Edson tem um grande problema. Eu, dentro das minhas possibilidades de educação, eu sou educado com todas as pessoas. Agora, se me perguntarem, eu vou responder com toda a sinceridade, não com verdade absoluta, porque a minha sinceridade é minha, não das pessoas, o que eu entendo mediante a pergunta. Então, a resposta talvez vá apimentada, adoçada, salgada, fervilhante ou fria, mas ela vai, viu? Com toda a sinceridade. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Uma boa noite, Valéria, que Deus te abençoe, minha amiga, muita paz, muita saúde. Uma boa noite, Cisma, também muito obrigado, Eliane. Muito obrigado, Patrícia. Tá? E fique à vontade, meus amigos. O Edson não morde. Quer dizer, ainda não sei depois. Fique à vontade, viu? Uma coisa interessante também, não porque vai sair das minhas reflexões, mas é legal falar aqui, é que dor e sofrimento não é opcional. Tá? Porém, por que não é opcional? Porque vem na gente, vem da rua. Principalmente sofrimento. A dor também vem da rua. Porém, quando a gente sofre demais, o sofrimento que vem da rua só é um alerta que a gente já se corroía por dentro em algo que nos faz sofrer, ou que nos faria sofrer, ou que estava nos fazendo sofrer, mas a gente não dava o devido momento de atenção, o devido carinho e acalento
de atenção, tá? Como vai ficar gravada a live aqui, pensem no que eu falei no começo. A gente precisa qualificar o nosso entendimento, para fora e para dentro. Não adianta quantificar. Muitas pessoas que só quantificam de quanto, 1, 2, 3, 4, 5, estão pirando, estão entrando em depressão, bipolaridade, borderline, esquizofrenia, psicose, neurose e manias cheias de esquisitices. Não porque conhecer é ruim, mas quando você só acumula conhecimento sem o senso de se sentir naquilo que sabe e aprimorando naquilo que é um conhecimento que lhe desconhece, você se desconhece naquilo que diz saber. Então não é real, não é verdade. Aí passa apenas a ser massagem para o ego, mas deixa de ser uma revelação para a alma. Deixa de ser um aprimoramento do espírito. Deixa de ser uma evolução de consciência e uma brandura para a mente e, por que não dizer, até mesmo uma maior tranquilidade através da calmaria, da paciência, da aquietação e da paz do nosso ego, que de todo não é de ruim. É esse chamamento que a alegria do empoderamento dá e a felicidade de poder doar sem alegria nos doa. E a felicidade de poder doar sem alegria nos doa. Então, como eu estava dizendo, a gente entende que dor e sofrimento não é bem opcional no sentido de vir a nós. Agora, no momento que começa a doer em mim e por mim sofrer mais ou além daquilo que eu passei mediante os embates do dia a dia e a funcionalidade vivencial com outras pessoas, com outras índoles, outros caráter, outro modo, forma e maneira de ver a própria vida, mas são tão pessoas humanas como eu, certas ou erradas, assim como eu, e eu começo a ficar dodói, sentido, magoado, rancoroso, angustiado com as energias negativas dos outros, mas só que eu não noto que brota por dentro de mim algo ruim, o julgamento. Só que eu não me percebo que eu cativo por dentro de mim a iniquidade de não dar paz aos meus pensamentos, através de um raciocínio diferente, mais positivo, a não ser o que o outro está fazendo da própria vida. E, infelizmente, por iniquidade, o não perceber o que eu estou fazendo com a minha. E também eu deveria, como um bom agricultor que planta a própria vida existindo por dentro, cativar-me e cuidar de mim mesmo com maior amor, dentro do possível, usando mais a educação do que a intelectualidade, porque isso vai me dar uma boa vontade de me nutrir de sentires melhores, de pensares melhores através do raciocínio. Então, esse domínio só tem quem é humano. Eu gosto de ver que muitas das vezes a gente fala, tem pessoas que já me escutaram e depois escreveram, poxa, Edson, você faz metáforas e fala de uma forma tão distante da realidade. Eu falei, realmente, meu amigo, é muito distante da realidade quando a gente não quer entender com a simplicidade da reforma íntima. Ou quando a gente se sonega conceber que uma das maiores provas de educação que pode calcular em 3 dedos o amor próprio é a gente se ater àquilo que nos dá afeto, se conter naquilo que descondiciona o amor e se manter naquilo que se faz jus ao amar, sem condicionamento. Aí a pessoa só botou pontinho. Não porque eu estou certo, mas quando a gente entender que sentimentos bons, pensamentos bons, eu já falei isso em outras lives, não é poesia, é prática de boa vontade de evoluir na própria vida, por dentro, progredindo na paz por dentro, se envolvendo na paz por dentro. Nossa, isso dá um empoderamento e uma autonomia espiritual que não vai abalar a fé de ninguém. Pelo contrário, vai raciocinalizar a fé ao ponto de que a dor e o sofrimento que vem de fora, que a gente não tem o arbítrio dela vir ou não, mas no momento que ela vem e você tem fé raciocinada, você começa a arbitrar por dentro.
não julgar por dentro, mas se ajuizar por dentro a dizer, opa, para aí. O que é meu, o que é do outro é do outro. Só fazendo isso com raciocínio, com sentimento e com a emoção, já nos tira quase que 70% de dor e sofrimento que nos angustia, que nos agonia, com mágoa, com revolta, com raiva, com vingança, meu Deus do céu, com ódio, então, nem se fala. Então a gente está dando toques para vocês nessa terapia mútua aí, de pensar, de sentir e de se definir, e de se decidir. Opa lá, para aí, quem manda aqui por dentro dessa carcaça sou eu. E se sou eu que mando, eu peço a Deus, ao universo, aos orixás, ou aos santos, ou ao Espírito Santo, que eu saiba me orientar, para que eu tenha uma lei, uma ordem dentro de mim que não permita que dor e sofrimento corroa os meus princípios desta mesma integridade em amor por mim, ou por você, no caso, cada um dentro do seu quadrado. Que não se dissolva essa lei e essa verdade de zelo, de carinho, de ternura, por que não dizer de genuíno e de ingenuidade que o afeto nos dá, de apenas suspirar em paz. Todos nós buscamos isso, até quem diz que não gosta, gosta sim, porque a paz é um vício que nos elucida, que a vida nos eterniza por dentro e nos elucida que a eternidade, ela não é medida pelo tempo, ela é qualificada pelo sentir. A princípio, o seu próprio momento, dentro das possibilidades com lucidez. Valeu? Então, nada que se faz por fora de negativo tem o poder de negativar alguém por dentro. Só negativa por muito tempo, por longo tempo, após o impacto da ocorrência do dia a dia, repito, das labutas ou das contrariedades, das funcionalidades, das vantagens e das desvantagens, quando por muito tempo pendura uma revolta por dentro de algo que aconteceu por fora, não é porque a gente tem a consciência pequena ou é ignorante, é porque a gente se ignora em pensamentos melhores, em sentires melhores, e a gente vai ignorando isso cada vez mais e querendo saber, e se ter capaz apenas de pensar positivo, mas sem uma atitude lúcida, sem uma atitude educada de realmente, pelo menos, nutrir algo de bom para que nós nos façamos melhor. Valeu? Agora sim eu vou começar a conversar com meus amigos aqui, depois desse prólogo aí de quase mais de 20 minutos falando. Tagarela, mas eu dou letras para as pessoas, tá? Não é piadas, a gente larga assim e deixa as pessoas ir colhendo se assim elas se fizerem afim. Uma amiga chamada Cláudia, eu nem sei se ela está perguntando, ou respondendo, ou afirmando, mas vai lá, viu, minha irmã? Como é difícil em mim controlar certas atitudes que faço. E quando vejo, fiz e me arrependo. Ô, minha irmã, hoje mesmo eu estava pensando nisso, tem muita coisa que eu digo que não vou fazer. Agora, antes de dormir, eu já estou fazendo. Agora são 20 horas e 25 minutos. Apesar que eu durmo muito tarde, 2 horas, 3 horas da manhã. Há anos, por causa do trabalho que eu escrevo à noite. Mas mesmo assim, imagina amanhã o que eu vou fazer, será que eu vou me repetir? Então, uma coisa legal, Cláudia, de a gente comentar, que quando a gente está em vazão de pensamento, por favor, meu irmão, eu estou apenas expondo, eu não estou dizendo que você vive isso, pode ser eu, você, outras pessoas. O que é vazão de pensamento? É repetição. A vazão de pensamento, ela é movida, moldada pela inteligência emocional, que já não pensa, mas reflete em nós o instinto. Ouve bem, o instinto viciado em sensação e impressão, que seria intelectualmente, a gente poderia dizer como se fosse nos interter. Por exemplo, eu quero me interter, mas eu não preciso entender, eu só quero me interter. Isso é vazão. Não que se interter com filme, ou se interter com conhecimento, ou se interter com relacionamento, ou se interter com envolvimento seja ruim. Mas quando esse entretenimento só é algo que nos alucina a razão, ao fascínio de ficarmos escravos das emoções viscerais, tipo,
Se eu não tiver emoção e não ficar eufórico, não tem graça, porque não me dá adrenalina. Pega o que eu estou tentando dizer, minha amiga. Porque isso é que torna quase que 100% as pessoas escravas de pensamentos e principalmente atitudes emocionais repetitivas e negativadas. É isso que eu acabei de falar agora. Obviamente que eu falei de uma forma técnica, né, e psicanalítica, mas se levar para o lado povão, é tipo, e vasculhar dentro da gente o que realmente se faz essencial para a nossa manutenção de paz interior. Enquanto a gente viver requerendo de fora superficialidade, que vai nos interter para nós empurrar a vida com a barriga, mas nós não nos mergulharmos para dentro, para buscar o essencial, para dar o verdadeiro valor por nós mesmos, a nós próprios, ao que vem de fora, nós vamos viver nas cascas. Nós vamos viver pensando e pensando, mas não raciocinando. Uma vez eu falei aqui na live, a diferença de pensar e raciocinar é que quando você raciocina, você tem certo ou errado, mas você tem mais domínio da sua interioridade. Quando você só divaga pensando, você não tem tanto domínio das tuas emoções, nem dos teus sentimentos. Você é dominado pelas emoções mediante os teus pensamentos repetitivos. Seja até positivo, porque você vai pensar positivo, mas não vai ter atitude que muda a vida. Agora, quando você raciocina, você pode até ter uma dor, um certo sofrimento, porque você vai estar progredindo e evoluir dói. Evoluir dói porque a gente tem que se desapegar da preguiça, tem que se desapegar do comodismo, tem que se desapegar dos sensos repetitivos de só querer se interter na vida, mas não querer saber quem você é, quem eu sou na minha própria existência interior. É essa existência interior que vai endossar, que vai aprimorar o meu pensamento a um raciocínio lógico, mediante a logística de maior brandura do meu coração, porque eu me apodero da minha razão. Não da minha razão disputando com o outro, mas da minha razão, do meu ser, do meu gênio, do meu tônus de personalidade que se envolve amorosamente falando comigo mesmo. Eu me dou um tempo para me pensar e raciocinar se vale ou não a pena. Se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu posso fazer mais ou eu devo ficar quieto e me poupar e ficar menos. Isso é o que precisa ser feito para que a gente mude a nossa sistemática negativa de acometer na própria vida, como uma comotiva desgovernada, repetitivos erros que vão causar, através de desacertos externos ao nosso desconcerto interior, dor e sofrimento, lamentação e ranger de dentes, quase sempre formadas por mágoa e decepções, desconfiança e desilusões. Muito obrigado pela pergunta, viu, minha amiga? Você sabe que eu sou risonho, sou um saco de riso, então eu não estou rindo de você. Eu estou sorrindo porque eu sou sorriso mesmo. Fazer o quê, viu? Só um momento do café. Muito obrigado, viu, minha amiga? Eu dei toques assim, não agarra como verdade absoluta, nem como foi para você. Foi para todos aí que, de alguma forma, servir. Se não servir, tranquilo. Deixa eu ver aqui a Patrícia, tá? Ela fala assim, Edson, como se controlar dentro de um ambiente de trabalho negativo? Como não se contaminar? Eu acabei de falar disso, Patrícia, de uma forma exposta. Olha só, exposta, não imposta. Acabei de dar outra dica. Quando os outros são negativos, eles têm o costume de impor a sua verdade. Quer ver uma coisa, minha irmã? Eu vou dar um exemplo para você, tá, Patrícia? Se você está no deserto de Saara, ou qualquer deserto, você está com sede. E eu sou uma pessoa que eu sei que a água gelada mata a sede, você também sabe. Mas eu quero impor que o teu jeito de tomar água, quantos goles você vai dar no copo e o ritmo que você beber. Se eu fizer isso, mesmo que a água mate a sede sua e minha, eu estou trucidando, assassinando a tua liberdade de ser.
Pensa no que eu estou falando agora e a correlação que eu vou fazer a trabalho aí. Para quem trabalha num monte de gente negativa, ou trabalho negativo, ou até nós, muitas das vezes, somos negativos. Enquanto a nossa verdade está dentro do nosso quadradinho, e no meu tá meio inchadinho, que eu tô meio gordinho, que é eu mesmo, ela é verdade absoluta. No momento que a minha verdade se exterioriza no meu trabalho e eu comungo em conviver com o outro, e eu quero impor ao outro a verdade que eu sigo, a minha verdade não me satisfaz. Então eu vivo numa mentira. Eu estou ainda falando do seu trabalho e do trabalho negativo. Agora, como eu não me contaminar? Vamos voltar para o copo d'água? O Edson te serviu o copo d'água. Quem disse, minha irmã, que você tem que pegar o copo d'água com a mão que eu pedi, tomar água no ritmo que eu implorei e tomar quantos goles na quantidade que eu impus? Ninguém. Porque no momento que eu te der a água que mata a sede para todo mundo, a água é tua, já não é mais minha. Então, no momento que eu lancei o meu negativo e você pegou e engoliu, eu já não tenho nada a ver com isso. Porque quem tem que... Perdão, deu soluço. Quem tem que dominar a sua saciez, quem tem que predominar a sua ansiedade, quem tem que controlar a sua euforia é você. Sou eu com a minha, não a pessoa negativa. Ninguém tem o poder de negatividade o teu ambiente interior. Ah, Edson, mas eu sinto energias negativas. Aí é mediunidade. Sentir não quer dizer que você está negativo. Captar energias negativas não quer dizer que você ou eu estou me tornando negativo. Eu posso entrar dentro do cemitério e continuar mais vivo do que nunca. Porque quem está lá não está morto. E quem está lá é cadáver, quando é físico. Entendeu, meu amigo? Então, tem coisas na vida da gente que a gente tem que desmistificar. Pode ser o ambiente mais negativo que for. Se você vive no teu silêncio interior, como teu correspondente de sabedoria, se você vive no teu cofre de grande valor de educação ético-moral interior, que é o teu grande desbravador de conceito, de valor, de integridade interior, como seu guia, de ter a boa educação de se amar incondicionalmente, não é a condição ruim do ambiente e de alguém que vai poluir o teu estado de paz de espírito. Isso não existe. Só existe quando a gente tem impaciência, não com o negativo ou com o ambiente, mas com nós mesmos em algumas ambientações, ou com nós próprios, mediante o convívio com pessoas diferentes, mediante ao viver com pessoas indiferentes à nossa realidade. Aí o problema não é do negativo que está lá fora. O problema é de nós visitarmos por dentro o que precisa ser movido, o que precisa ser locomovido, ou o que precisa ser envolvido com maior veracidade em nós, ao ponto de nos brindar por dentro para que nós não ficamos mais acessíveis às fragilidades do outrem, mediante, talvez, as nossas fraquezas. Ou perante, pode ser o contrário, as nossas fortalezas de ética e moral interior de um ser humano mais empoderado pelo seu próprio amor. Então, com todo respeito, linkando essa pergunta, que eu não estou fazendo essa resposta, perdão, apenas para essa amiga, mas é para quem precisar ou se fazer comum, não é um ambiente poluído que vai poluir teus pés, nem muito menos manchar a sua alma. É a tua intranquilidade, a impaciência e a falta de calma, que até então é minha, é tua, não é do outro. É a mesma coisa, dois cachorros gritando. Muitas das vezes o mais silencioso é que morde. Quem está latindo, gritando, vai ficar com cãibra na boca. Pensa no que eu estou falando nessa metáfora. Todo cachorro que te morde é aquele que aparentemente está calmo, porque ele já está ali se mordendo. Quem está latindo está tentando lhe assustar com a sua negatividade, está tentando se apoderar das suas fraquezas.
Aí chega um ponto que ele late, que você mesmo se morde. Através do quê? Do seu ranger de dentes em silêncio, né? E da sua desconfortabilidade mediante a má vontade das pessoas de se comportarem melhorem, né? E da sua, vamos dizer, ou da nossa não segurança de nos portar com mais firmeza, com mais empoderamento. Então a gente fala isso de uma forma geral, tá? O conselho que eu dou é esse. Agora eu não posso dizer que é a verdade mágica absoluta. Cada um tem a sua visão, mas a gente vive num tempo que não dá mais para estar falando o outro me prejudica por dentro, o outro me faz por dentro, né? O outro manda em mim por dentro. Eu estou com ódio, com raiva do outro por dentro. Quando fala por dentro, lascou, porque até então, creio eu, que até pela física, né, dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Valeu? Fiquem com Deus. Pelo amor de Deus, eu não estou dando letra para ninguém. Que depois tem gente, minha amiga, que depois me manda cartinha de romance aí. É incrível, né? O ser humano perde seu tempo com essas coisas, mas faz parte. Vamos lá. Tem uma amiga chamada Valéria, não sei se o comentário é uma pergunta. Ela fala assim: quando você tem paz interior, nenhuma negatividade lhe afeta. Olha aí. Quando nós temos paz interior, eu vou tentar falar da paz interior. O que é paz interior? Paz interior é o poço de Samaria que Jesus fala na Bíblia. Porque quando você mergulha nele, ou quando você se alimenta, mata sua sede com essa água viva, jamais você vai sentir sede. Quando ele fala da sede para a samaritana, ele refere-se à sede do autoconhecimento. Então, a paz interior, ela é uma multiplicidade de inspiração com talentos, que nos envolve em dons perceptíveis e nos volve em virtudes divinas e sagradas ainda não percebidas pelo nosso estado de consciência latente ou momentâneo, que seria o que nós chamamos de inspiração da alma, de progresso de espírito, de evolução do nosso eu interior. A paz de espírito, minha irmã, minha amiga Valéria, ela nos doa isso. Por isso que eu prego e bato o martelo da minha cabecinha careca, que a paz de espírito não é sabedoria nem inteligência. Ela é a sapiência pura do divino e sagrado senso de Deus germinante dentro de nós. Quando a gente fala tem a paz, eu fui evangélico, eu dizia a paz do Senhor, eu entendo, porque eu estudei até um certo ponto que eu queria ser pastor da igreja evangélica. Que quando a gente fala na paz do Senhor, você não está só abençoando a pessoa, você está louvando isso que eu acabei de dizer. Esse senso divino que nos torna além de um anjo e além de um santo, mas nos torna um semideus humano, justo e justificado pelo ajuizamento do seu benemérito de se amar plenamente por dentro. Na sua beneficência fraternal que vem de cima ou dos lados, que nos unge de amor, que descondiciona o nosso amar próprio. Então, a paz do Senhor para vocês, a paz de espírito, a paz interior, é uma inteligência sublime que só é alcançada pela simplicidade, a humildade e o afeto por si, mediante a própria vida. Porque quem tem isso nutrindo no coração e nutrido na sua expressão racional, instantaneamente, no tônus moral do dia a dia, na ética sequencial do conviver, vai espergir, emanar na vida do outro sem esforço, pela fonte da naturalidade naquilo que já se faz real nele. Por isso que Jesus fala, venha minhas criancinhas. O reino dos céus é dela. Agora, o reino do céu não é nas alturas, é dentro do nosso peito, onde a gente pode mergulhar e se sentir gigantesco, magnânimo, porque nada é maior de que dizer em silêncio para si mesmo, através do suspiro de alívio, eu tenho paz de espírito. Além do que eu tenho, além do que eu posso, mas pelo que eu sou. Valeu, Valéria!
Oh, glória, que tempos maravilhosos quando eu pregava, como hoje prego, só que de forma diferente, o nome do Senhor Jesus na Assembleia de Deus. Acabei de falar um pouquinho parecido como eu fazia antes. Mas a verdade é uma só. Deus é amor e Ele pode. Porque Ele pode. Viu, minha amiga? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É na paz, é na glória, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, com licença, meus amigos. Não é brinquedo, não. A paz é o melhor dos caminhos. Olha aí, ó. E é mesmo. É o melhor caminho que tem, que só vai nos levar para dentro de uma forma segura, só vai nos levar para dentro de uma forma onde nós não vamos nos desalinhar e nós não vamos nos perder do tino de alegria. Agora, voltando à alegria e à felicidade, e já respondo outra pergunta de algum amigo que queira colaborar, por gentileza, a gente entende que o que é ser alegre? O que é alegria, Edson Rosa? O que é felicidade? A alegria é eu entender, sentindo, e eu compreender, concebendo, que aquilo que eu nutro me satisfaz, me ajuiza, me educa, e promove em mim um estado de consciência tão natural que eu já não preciso exemplificar o que eu acho em palavras para fora, eu não preciso mostrar o que eu creio em feitos para fora, porque na atitude da naturalidade de ser legítimo naquilo que me alimenta, eu exemplifico quem eu sou em vida vivenciada com qualquer grau de consciência, com qualquer egrégora religiosa, com qualquer ser humano, aquilo que é em mim, em nome de Deus, ou em nome do amor próprio, em nome da educação, dos princípios, do afeto, da alegria ou da felicidade, aquilo que eu me alimento. Eu falei algo tão simples e várias palavras, e é simples. Agora, é um simples que para a gente buscar, além das palavras, a gente tem que mergulhar para dentro. A gente tem que se despir do que se faz aparentemente importante, mas nos ignora a nossa paz. Do que se faz aparentemente necessidade, mas que não aflora dentro da gente uma capacidade de atitude para nos levar melhor do bem que já nós estamos, talvez ou nós já fazemos, mas para nos levar adiante do conformismo que nós estamos. Então nós precisamos revasculhar o que é essencial. Porque o que é essencial para mim dificilmente vai desfazer do moral do outro, dificilmente vai desfazer da paz do outro. Essencial. Faça esse exercício. Por exemplo, essencialmente eu preciso de paz. Se eu ter a minha paz como essência de vida interior, eu não vou julgar o outro. Agora, se eu tiver importante a minha paz, aí eu vou dar dia, hora, lugar e momento para eu ter paz, porque é importante. E para mim dar esse título de importância, quase sempre eu vou ter que gastar, comprar, usar ou estar. Eu não vou precisar ser. Agora, se eu tiver a paz como essência, eu preciso ser. Se eu sou aonde eu estiver, nu, com roupa, peladão, assim como eu nasci, ou vestido como esquimó, não interessa. A paz é comigo. Que assim seja a paz do Senhor com todos. Isso é uma coisa de dar qualidade ao que nós buscamos para fora, mediante ao que já nos qualifica por dentro. Não a dar valor à quantidade daquilo que absorvemos de fora, sem nos dar o verdadeiro valor naquilo que já nos nutre, ou nos alimenta por dentro. É essa troca de valor ou desvalor que nos dá, infelizmente, muita infelicidade. Infelicidade. E muita tristeza, não alegria. Então, a alegria é uma capacidade de decisão. Sim, de decisão racional. Isso quando não é uma doença neuronal, hormonal, que leva a pessoa a uma depressão, ou doenças que, de alguma forma, baixam o nosso tônus de querer viver. Agora, na grande maioria das vezes,
a gente precisa decidir. Eu deixo o lixo para fora e guardo o que é de melhor por dentro. Mas quando a gente fala decidir, não é ser só positivo, é ser ativo, é ser vívido e vivo por dentro, ao ponto de dizer, eu não permito pensamentos negativos, porque eu raciocínio com o bem e com o melhor por mim. Eu não me permito sentimentos negativos, porque o predomínio na minha intimidade é sentir amor e me amar. Eu não permito emoções desarmônicas, desequilibradas, difusas, confusas, conturbadas, entulhadas, porque o meu emocional compete a mim mesmo a cuidar, dando a harmonia de eu buscar coisas que me satisfaçam por essência interior, não por necessidade de sede, de ou de comer, ou de usar latrina, ou de usar uma roupa, mas pela uma necessidade mais rarefeita, que é aquilo que me move como ser humano por dentro. Não aquilo que me transveste pelo que eu compro, pelo que me veste, pelo que eu utilizo, como mais um ser, como uma personalidade que está sendo por fora. Eu não posso ser escravo dessa segunda opção. Essa segunda opção tira a minha alegria, tira a minha felicidade e embute em mim uma disfarçada alegria de euforia, que para mim ser feliz e alegre, eu tenho o momento certo, hora certa, dia certo. E quando eu não estou naquele momento de alegria, o que sobra? Tristeza, decepção, euforia, que passa assim, ó, no estralar de dedos. O meu silêncio e a minha quietude, quando eu saio da euforia, é depressão, é melancolia. Agora, quando eu estou na alegria e saio dela e é alegria de verdade, calmaria, paciência, tranquilidade, quietude e paz. Vocês já pensaram nisso, meus amigos? Então, a paz é uma decisão conjunta e comungada com o meu pensamento, que já raciocina de uma forma lúcida, com o meu sentir a mim mesmo, que já me dá uma sensibilidade mais harmônica e compassada com a minha realidade de positividade interior. Eu decido. Eu não vou ficar aguardando negatividade do outro e eu não vou negativar-me por mim mesmo com coisas que não vão me levar a nada, a não ser a minha ruína, eliminando a minha paz e desfazendo da minha alegria. Entendeu, meus amigos? Então é um toque que eu estou dando para vocês com muito respeito. Então a alegria envolve humildade, simplicidade e afeto. Quando você é alegre, o ambiente que você está, ele é imantado de partículas que nos deixam felizes. Partículas essas que, de uma forma virtual e de uma forma metafórica, mas não menos verdadeira, o Edson vai chamar de encanto, a magia do encanto. Vocês nunca conversaram com alguém que o ambiente hóspito ou um ambiente bonito, mas quando aquela pessoa está, parece que tudo muda de cor, parece que a cor fica mais viva? Você nunca conversou com alguém assim que você falou, nossa, é muito massa, muito legal conversar com essa pessoa, não porque ele fala o que eu quero ouvir, ou porque eu gosto da aparência física, mas sem lá, essa energia de alegria é contagiante, porque a alegria não é partidária da mentira, nem da revolta, nem do egodo, nem da vaidade, nem do orgulho, nem do egoísmo, nem muito menos da conveniência. A alegria, ela é fruto da transparência do ajuizamento. Ela veio do nascimento da educação, que com alegria, toda pessoa alegre, ela é terna, porque é compreensiva. Ela é fraterna, porque ela é genuína. Ela é dócil, porque ela é extremamente hipersensível. Alegre é um tratamento terapêutico. Não é uma poesia, nem muito menos um teatro ou um teatro que vai a gente lá ficar sentado no palco da vida, batendo palma e dando risada, apenas para ter jogos hormonais que nos deixam felizes. Não, a alegria é uma terapia que a nossa criança imortal, que é o espírito redivivo na alma, nos doa para o nosso ego, que se envelhece pela negatividade de pensar repetitivo e de raciocinar exclusivamente
negativo, que envelhece a nossa consciência ou que envelhece a nossa mente. Mas está lá a alegria, a eterna criança que nos dá isto, cotas enormes de satisfação por coisas humildes, cotas enormes de autossatisfação e vivenciar com alguém um copo de café de 50 centavos embaixo de um metrô, embaixo de uma marquise, de jogar uma bolita, de andar de bicicleta, de andar de skate, de jogar futebol, de conversar com a mãe, fazer ali, lá em Porto Alegre a gente chama de negrinho, um docinho, doce de leite, de fazer um bolo de coco, de chocolate ou de fubá, essa alegria que somente o eterno de sentir calcula, porque só sentindo que nós qualificamos a eternidade. Essa alegria nem um mal consegue apagar. Um cafuné de um vô, uma alegria de um tio que lhe chamava do jeito, aquela gargalhada de galpão, daquele tio, ou daquele vô, daquele amigo que talvez está na parte espiritual ou está distante. É essa alegria, que é um comprimido bem pequenininho que fica na nossa glândula timo, que quando se abre, colorifica mais o ambiente, purifica mais o ambiente aonde tinha tristeza ou talvez aonde não tinha tanta alegria. E quando alguém entra com essa energia de alegria, não tem como as pessoas não se comoverem com esta força em particular que encanta, de magia virtual, que a sensibilidade capta como felicidade. Então a felicidade, ela vem dessa alegria de nutrir-se em paz. Ela vem dessa hipersensibilidade de, por paz, ter e ser e se fazer alegre. Então, meus irmãos, eu entendo assim, eu não estou romantizando, nem poetizando, nem falando para as pessoas credibilizarem. Mas é uma decisão ser alegre para nos fazer feliz. A alegria é o combustível, a felicidade é a Ferrari correndo, é o foguete voando. A alegria é o que nos nutre, a felicidade é o que nos move. Porque todo alegre só vai espergir felicidade. Emanar alegria no outro é felicidade doada. É amizade pintada e colorida como arco-íris. Aonde na íris de quem vê encanta com magnetismo e dizendo: quem é essa pessoa que entrou aqui e imaginou a minha casa de bênção? Quem é esse ser humano que, quando abre a boca, até a risada dele faz a gente sorrir sem querer rir, ou até o olhar dele nos faz suspirar de alívio? Quem é ele? Na verdade, no fundo, é mais um que está tentando. Ser feliz por si mesmo é buscar a alegria por si próprio. Valeu? Eu e minhas riminhas, minha metáfora. Agora eu vou continuar as perguntas. A live tem mais uns 5, vou fazer mais 10 minutinhos. E tá bom. Não é receita de bolo para ninguém, não tô aqui para ensinar nada a ninguém. É só toques, valeu? Tem uma amiga, a Lili. Olha aí, ó. A Lili. A Lili é um poço de alegria. Só o nome dela. Lili Teretete. Eu vou falar o quê para uma criatura que me escreve uma poesia dessa no pseudônimo? Tem que sorrir. É isso. Ela acabou de me deixar mais feliz do que minha alegria, graças a Deus, que eu nutro com tanto carinho, de vez em quando meio que me perco, mas eu nutro, eu me agarro nela, porque eu sou viciadinho. Olha aí, Lili, como você deixa as pessoas felizes com esse pseudônimo que você usa. É massa, vou começar a usar como mantra de vez em quando aí, para me dar minhas risadas sozinho, cheio de alegria. Entendeu, minha irmã? Deixa eu dar uma olhada aqui, com licença. Lembrando que o Edson não julga, vocês podem botar crítica aí, se botar vai ficar, viu? Eu não apago não, vamos lá. Boa noite, amigo querido. Boa noite, minha amiga querida. É a Bela, acho que é isso o nome dela. Boa noite. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos nós. Ela bota assim: que Deus te abençoe e te ilumine sempre, que você seja sempre essa pessoa maravilhosa. Minha amiga, são seus olhos e seus ouvidos que escutam por dentro, que assim me tem. Eu estou tentando não me maravilhar, mas eu estou tentando ser uma maravilha por dentro. Se eu conseguir por dentro,
Como eu acabei de dizer, quem é feliz por dentro reflete por fora. Se é verdadeiro, reflete. Isso não me titula um narcisista, nem um convencido, porque eu estou falando que é para todos. A simplicidade de ser é para todos. É para todos. Agora, a dificuldade é de se manter. Nem todo mundo se mantém naquilo que não é. Aí é difícil. Aí não dá alegria não, viu? Aí dá tristeza mesmo. Dor e sofrimento. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Glória, que eu hoje estou enxergando... Acho que eu estou tomando pouco café, deve ser por isso. Deixa eu ver aqui. Uma boa noite, deixa eu dar uma olhadinha. Acho que tem uma pergunta aqui, com licença. Não sei se for pergunta também, não dá não. É um amigo aqui, ele está falando assim: cheguei a uma conclusão, se estou vivendo esse sofrimento hoje, é porque fiz algo assim em vida passada. Porque o presente é reflexo do passado. Estou certo? Relativo, meu amigo. Relativo. Relativo, porque eu gosto muito de Jesus. Eu gosto muito de Jesus, porque ele nos tira da cruz, da dor e do sofrimento. E a gente só sofre porque a gente se culpa. E só dói porque a gente se condena. E a gente só se aliena com a dor e sofrimento porque nos dá pânico com essas duas forças negativas em dado momento que a gente não sabe nem mais quem é, porque a gente não sabe o que fazer para se livrar disso, dor e sofrimento. Mas eu vou ficar com Jesus, quando diz no Evangelho segundo o Espiritismo, através do Espírito da Verdade, há uma passagem que ele fala assim: todo o mal de ontem se deteriora e se apaga mediante o bem nutrido, que foi tudo que eu falei aqui. Nutrido, então é fato, não é feito. Todo o mal de vidas passadas se deterioram e se transformam, se apagam, quando o teu bem nutrido do agora se faz verdadeiro. Porque quem nutre o bem por dentro não repete o mal para fora, meu irmão. Nós só recebemos coisas ruins da vida porque em vida, sendo de luz ou da escuridão, das sombras ou das trevas, nós estamos no mundo de transição. Então é para todos. Agora, nem todo mundo que ganha injeção sente dor e sofre. Tem pessoas que pegam e beija a mão do doutor e diz: não tem como o senhor dar aqui no músculo a injeção, porque não dói, eu não estou sentindo nada. E tem pessoas que a injeção e a mão do médico está a 1 metro e a pessoa já está desmaiada no chão. Então, o reflexo da dor e do sofrimento vai muito no envolvimento que você tem com a tua paz de espírito atualizada, com a tua lucidez do hoje. Não com os teus intempéries do ontem. Não com as tuas dívidas de ontem. Não com teus erros de ontem. É o hoje. Aí vem aquela historinha que eu escuto. Eu trabalho com apometria há 18 anos. A apometria fala muito isso, né? Quem é apômetra sabe. E até a doutrina espírita também, que já não é bem apometria. Mas em vidas passadas você fez isso e você está pagando. Aí vamos para o evangelho de novo. Quanto mais bem você nutre, melhor você se faz por dentro. Por que a gente, Edson, faz muito bem para fora e o melhor para fora, e a dor e sofrimento vem, e a gente range os dentes e faz garrinhas? Justifica-se através do lamento, do vitimismo. Não estou falando isso para você, irmão, é geral. Porque não é real o bem que nós fazemos para fora. Porque quando o bem que nós fazemos em feitos para fora é real por dentro, nós nos acolchoamos, nos aconchegamos por dentro, de tal forma que nós já estamos brindados para fora, não pela atitude da caridade, mas pela atitude da bondade de se nutrir, caridoso, pela atitude da lucidez de se abastecer racionalmente como bondoso. Então não são meus feitos para fora que vão requerer e vão requerer
apenas apaziguação na minha vida. Não, eu estou aqui num temporal, mesmo com guarda-chuva ou sombrinha grande, a sola dos meus pés também vão sofrer, porque vão molhar. Então eu sou aqui mais um. Se Jesus penou na cruz, quem sou eu para dizer que vou passar sem dor e sofrimento e ileso? Porém, a minha intimidade não apodrece. O meu senso espiritual de realidade, eu não estou falando de doutrina espírita, mas do que eu tenho como integridade moral, o que eu tenho como princípios em ética de conduta vivencial, isso não fica podre. Isso faca não fura e não corta, arma de fogo não fura e não queima, forca não degola, ofensas não humilha e machuca, dor e dificuldades não vai fazer passar fome, nem sofrimentos vai adoecer e vai produzir câncer, que é o meu princípio moral de eu ter dentro de mim que o bem que eu faço hoje, por dentro, é real. Se é real, repito, me aconchega e me brinda por fora de qualquer dificuldade. Então, a forma que eu receber o mal e a forma que eu receber e conceber dor e sofrimento, que talvez para muitos seja algo que pode alucinar, enlouquecer, para mim é um nada. Porque nada daquilo que está lá fora, mesmo sendo imprestável, é real dentro de mim. Agora, se dentro de mim existiu alguma sintonia, um ventinho é uma ventania, uma brisa é uma tempestade. Você entendeu, meu amigo? Então, é muito relativo, em 2020, apesar que sempre foi, dizer que alguém de vidas passadas que fez o mal, nessa vida tem que viver a mesma coisa. Não. Nós vivemos num roteiro onde a mão invisível que guia a caneta do nosso destino é o que nós nutrimos e o que nós sentimos, não é o que nós fazemos e o que nós pensamos. O que move a caneta do nosso destino de nutrir dor e sofrimento, alegria ou felicidade, é o senso de se sentir em paz. E isso não é a intelectualidade que nos doa, não é o que eu sei, o que me gabarita, é o que eu consinto-me, e é o que eu sinto em mim que me faz. Entendeu, meu irmão? Por isso que nós evoluímos, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias palestras de Divaldo Franco, Haroldo Dutra já fala isso, um grande palestrante espírita. Nós evoluímos mediante a doutrina espírita, tá lá. No espírito evolui pelo que sente, não é pelo sentimento, não é pelos pensamentos, não é pelo raciocínio, não é pela inteligência, não é pelo entendimento, não é pela incompreensão, mas é pelo sentir. Tá lá na doutrina espírita, para quem quiser ler. Então, se é pelo sentir, vamos tentar nos sentir em paz. Porque a paz vai transformar o que foi feito no passado em oportunidades de aprendizagem, de crescimento, de elucidação no nosso presente. Porque se nós não tivermos paz, o que eu fiz ontem, em outra vida, o que eu fiz hoje, pela manhã, e hoje é à noite, já é 21 horas e 5 minutos, e talvez o que eu estou falando agora e mordendo a minha língua, vai fazer eu sofrer logo ali, daqui a 10 minutos, quando eu terminar essa live. Por quê? Porque tudo que vai vir a mim não vai ser elucidação, não vai ser aprendizagem. Vai ser o quê? Castigo, dor e sofrimento. E cobrança da minha consciência. Que não se conscientizou que o dono da vida é o que eu nutro. E o que modifica o tônus da minha existência não é o que eu faço, é o que eu me alimento. Valeu, meu amigo? Alimento não de comer, alimento de sentido, de princípios, né? De integridade. Tá bom? Eu vou parar por aí, porque já passou 1h10, talvez 1h, alguma coisa, ou nem chegou a 1h. Agradeço a todos os amigos, todas as perguntas e colocações que forem perguntas que estão aqui. Eu prometo que eu vou fazer uma outra live mais para frente, sem dar nome de ninguém, mas vou responder as perguntas mediante ao meu opaco conhecer e sentimento. Valeu? Que Deus abençoe os lares, abençoe a todas as pessoas. Deus de amor, Deus de ternura, Deus de compaixão, Deus de bravura, Deus da aventura da gente mergulhar para dentro, sem ter medo de se afogar. A gente só se afoga quando se atira para fora. Agora, quando a gente mergulha para dentro,
a gente respira melhor, a gente suspira melhor e a gente aspira o nosso próprio conhecimento além, para a compreensão, para o maior entendimento de quem somos e para onde vamos, porque o nosso ser nos leva. A gente tem que parar de viver como pipa jogada no tempo, como pandorga jogada no vento. Chega. Então, maturidade, alegria, felicidade, tristeza ou dor, está aqui nessa live, as minhas referências. Falei de uma forma superficial, com o tempo a gente vai falar mais de outro jeito, de outra forma, não para convencer, mas para elucidar que você que está aí e eu que estou aqui, nós somos deuses do que sentimos, do que nutrimos. Nós somos deuses do que raciocinamos. A gente tem que parar de culpar o outro, de culpar traumas e de outras coisas que também são graves, que a gente não desfaz, e começar a se ocupar a nos amar. E não dar mais condicionamento ao amar próprio. Valeu? Boa noite, bom dia, boa tarde, vai ficar gravado, eu vou postar no YouTube depois. Muito obrigado a todos. Que Deus vos abençoe a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu.